o que é fé para cada um de vocês? Pastor Excel, o que é fé? Pô. Cara, eu acho difícil, assim. A gente tem os textos bíblicos, né? Mas eu acho que é a experiência de cada um, né? Para definir o que é fé. Sim. Né? A gente fala, é a certeza, né? A minha fé é a certeza das coisas que eu acredito de Deus. Não é só a certeza de acreditar em Deus. A minha fé é a certeza daquilo que Deus diz. Convicção. Convicção daquilo que Deus diz. Realmente, a minha fé é fundamental nisso. Glória a Deus. Camilão. Cara, eu gosto daquela visão do dom da fé, sabe? De 1 Coríntios 12, né? Quando fala da fé como um presente, algo que Deus te deu para que tu conseguisse crer nele e conseguisse crer naquilo que ele tem para tua vida. Eu gosto dessa visão, sabe? De, olha, o Senhor me deu algo que me ajuda a me relacionar com ele e com aquilo que ele tem preparado. Porque sem fé, não só é impossível agradar a Deus, como é impossível viver com o Senhor e viver o que o Senhor tem preparado, né? Então, por isso que a fé é o firme fundamento, é a base, né? Se tu não tiver fé, tu não se relaciona, tu não vive. E o legal é que Deus estabelece a fé, né? Porque se fosse o dinheiro, né, não seria igualitário. Se fosse, sei lá, dons, né? Eu tenho que saber cantar, tenho que saber fazer melisma. Aí nós tá roubado. Já no inferno faz tempo. Mas não é fé, né? Então, assim, tá à disposição para aquele que nele crê. Né? Verdade. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então a fé é a certificação que você confia nele, em tudo que ele falou, em tudo que ele deixou escrito na sua palavra. E todos os dias ele nos dá essa oportunidade de nós, né, aprimorarmos, né, nossa confiança nele. E é um processo, né, que a gente vai vivendo. Quando a gente chega na igreja, que a gente vai aprendendo a ter esse contato com Cristo, até o momento que você fala assim, olha, não importa mais nada. Se Deus disse, eu acredito, né? Tem um filme que é Fazendeiro e Deus, se não me engano, Fazendeiro de Deus, alguma coisa assim. E no meio do filme, ele usa uma frase que eu acho muito interessante. Fala, a linha entre a fé e a tolice, ela é muito tênue. É verdade. E talvez o resultado é que mostra, né? Porque o Deus que promete é o Deus que cumpre. Eu né? passei por um processo, vou falar aqui rapidinho. Agora a gente pode se interromper, dar cotovelada, entendeu? Abre a capa do Batman, faz o que quiser. Olha, eu creio muito assim nas profecias, né? Dom de revelação. Eu estava um dia chegando no serviço, Adam, e tinha uma irmã lá em casa, conversando com a minha esposa. Quando eu entrei na porta, ela falou assim, irmão, tá chegando no serviço, né? Eu falei, sim. Deus manda dizer para você que você vai sair dessa empresa. Eu falei, amém. Daí com 2 dias, Adam, eu fui entrar para trabalhar, daí falou, passa no RH. Daí, pois não, eu falei assim, então, você está sendo dispensado. Eu falei, mas por quê? Por nada. Decidiram que não querem mais seu serviço, você está dispensado. Daí eu lembrei. Daí tudo bem, peguei minhas coisas, fui embora para casa e eu achei que isso aí ia ser rapidinho. 1 ano e 6 meses desempregado. Deus fez eu aprender durante esse 1 ano e 6 meses a eu viver um dia de cada vez e esperar naquilo que Ele ia prover. Não faltou nada durante esses 1 ano e 6 meses, mas eu aprendi a viver com aquilo que Ele mandou. Até o dia que essa irmã chegou lá em casa e bateu, assim, Deus mandou vir aqui e falar para você que acabou a prova e você vai escolher entre 2 empresas que vão te ligar. Passou 1 semana, ligou a Uzi Minas e ligou a empreiteira da área da Vale, que é onde eu me aposentei. E eu orei e escolhi onde eu queria. E fiquei lá até me aposentar. Compensação, a irmãzinha vinha tomar um café na tua casa. Sai que eu tô empregado. Sai em nome de Jesus. Irmã, volta outro dia. A irmãzinha era do RH, né? Ela sabia de tudo. E é muito louco porque é o que tu falou, né? É um processo, né, cara? A gente vai sendo ensinado. Eu compus uma música chamada Suficiente. E o que Deus falou no meu coração tem momentos da nossa vida que a gente se vê sem nada, sem ninguém, pra gente ali perceber o quanto Deus é suficiente. Né? Muita gente reclama da solidão, mas a solidão às vezes é uma oportunidade de você perceber o quanto Deus é real, o quanto Deus é presente. E isso é muito louco, porque não dá pra explicar. Como isso? É isso, mano. É fé. Né? Não é um salto no escuro, porque a gente tem
princípios, né? Tem a palavra de Deus que nos garante que o que ele prometeu ele vai cumprir, mas ao mesmo tempo é obscuro, né? O futuro, a gente sai da tua terra e vamos para o lugar que eu vou te mostrar. Eu lembro dos discípulos, né? Falando, Senhor, acrescenta-nos a fé, né? Exatamente. E aí tem que ter experiência, né? Você tem que passar um dia a dia nas mãos do Senhor para tu ter a fé aumentada. Como é que ele vai acrescentar a fé? Jesus vira pro cara e fala, se eu posso, aí você crê. Ele fala, eu creio, mas me ajuda na minha fé. Exatamente. Quando você chega nesse ponto de saltar no escuro, acreditando que Deus vai te amparar, você está no ponto. É verdade. Esse ponto chegar nesse ponto não é assim, fácil, não. Eu tenho as questões, né? Nossa, a gente tem, né? Quando a gente fala de fé, num sentido global, as pessoas simplesmente dizem assim, fé é acreditar. E eu digo assim, fé é acreditar, mas acreditar em quê? Nem acreditar em qualquer coisa. Então eu tenho para mim a fé acreditar naquilo que Deus disse. Sim. Então o difícil da fé para as pessoas, eu penso que é isso. É acreditar naquilo que Deus diz. Não é acreditar em qualquer coisa. Porque quando você fala, que todo mundo fala, eu tenho fé, todo mundo tem. As pessoas fazem desafios para elas mesmas e pegam e falam, porque eu tenho fé, vai dar certo. Mas às vezes você põe essa fé dessa forma, mas não é uma coisa que Deus falou. Então, eu tenho essa questão comigo. Ter a fé naquilo que Deus diz. Sim. Isso para mim é o mais importante. Ter a fé naquilo que Deus diz. Eu prefiro ter mais fé naquilo que Deus diz do que em mim próprio. Claro. Entendeu? Porque eu sei que o que Deus fala, Ele cumpre. A gente, o ser humano, ele é muito falho. Então, essa questão da fé, para mim, ela é muito delicada, ao mesmo tempo muito ampla, para que a gente possa tratar assim, porque a minha fé é isso, é em acreditar naquilo que Deus diz. A fé cristã, das formas, né, que Deus diz também, de uma forma profética, tal. Isso também são experiências que a gente tem, que faz a gente saber e ouvir que é a voz de Deus, né? Há várias formas que Deus fala para a gente ter essa fé e colocar as coisas em prática. E a gente tem um manual, né, que é a palavra, né, que traz um norte, que traz um fundamento. E o que é interessante é que a fé não é um pensamento positivo, né? Que a galera então, fica, vezes, vai dar. E Deus não falou que ia dar, não. Por exemplo, puxando um pouco pro meu lado, a gente tem muito isso. Né? O atleta de futebol, quem trabalha no futebol, no esporte, tem muito isso. Não, hoje vai dar certo, vamos ganhar. O pessoal grita, vibra, aquela inspiração toda. Emoção. Mas, na verdade, não tem nada de certo. Né? Por mais que o cara tenha fé e tal... só se tivesse aquela palavra profética, né? O cara pode falar, hoje tá tranquilo, Deus já falou, você vai ganhar de 2-0. Cara, eu oro tanto para Deus pegar e falar comigo assim. Mas às vezes as coisas não acontecem assim, entendeu? Você tem que... na situação de técnico, falar, só troca o fulano pelo ciclano, o Beltrano... Pensou? Esse você pede, né? A sabedoria, né? A inspiração ali na hora que tem que mudar e tal. A gente pede orientação ao Espírito Santo. A estratégia. Exatamente. Tem algumas coisas que não é dessa forma, né? Por mais que a gente acredite que as coisas vão dar certo. E a gente tem experiência nisso, que por mais fé que a gente colocou, a gente sabe que algumas coisas não saiu como a gente queria. E aí, então, a gente não é questionar a fé, né? Aquilo que eu peguei e falei, mas Deus não falou nada disso. Então, quer dizer, a fé nesse aí não tá ligada a isso que eu queria, porque Deus não falou. Agora, é eu disponibilizar a fé que tem em mim naquilo que Deus diz. E às vezes a gente, mesmo tendo essa fé, que é o dom de Deus que Ele colocou em nós, às vezes a gente falha na fé daquilo que Deus diz para nós. Então o importante é a gente acreditar. Essa fé, a gente acreditar naquilo que Deus diz para nós, que vai dar certo, dá certo. E o nosso Deus, Ele cumpre aquilo que Ele promete, Ele não cumpre aquilo que a gente quer. Exatamente. E às vezes confunde. Eu lembro de um amigo que, mano, não dava pra jogar bola, não. Pensa no menino ruim, velho. Ruim. Tem uns ainda que insistem. Tu ia jogar bola contra. Igreja tal que igreja... Tu não levava, irmão. Tu não dava um toque. Tu fala, não, nós vamos jogar ali e tal. E a mãe dele, uma vez, a gente tava naquele toca violão, conversa e tal. A mãe dele pegou e falou, eu sonhei, eu vi ele vestindo amarelo. E na minha cabeça veio o correio, o lixeiro, né, mano? Mas na cabeça dela ele ia ser jogador da seleção brasileira. E o moleque tava firme, várias conexões, o empresário.
E eu pensando comigo, meu Deus do céu, se esse menino passar em um clube, eu vou porque eu passo no lugar dele, entendeu? O cara ia falar, tu vai jogar em que lugar? No lugar dele. Vê que ele vai passar que eu faço o teste, eu paro. Então, na verdade, ele tinha um desejo de ser jogador. A família tinha um desejo. Deus não havia prometido, né? E essa talvez seja a confusão. E aí, quando não dá certo, a pessoa quer colocar na conta da fé. Eu tive fé e Deus que errou. E Deus não prometeu. Um exemplo, Adam, por exemplo, assim, a gente falando de fé, né? Pra gente... Nesse sentido. Por exemplo, Abraão, pai da fé. Qual foi o milagre de Abraão pela fé? Eu não me lembro. Ele é o pai da fé por ouvir o que Deus falou. Exatamente. E obedecer. E às vezes a gente tem a fé em aspectos de milagres, dessas coisas. Não. A fé está no aspecto de obedecer aquilo que Deus diz. É isso mesmo. Nós obedecemos pela fé. Primeiro porque a gente acredita num Deus invisível. Então eu acredito e obedeço pela fé. Então o maior exemplo que eu tenho de fé para mim é isso. É quando eu ouço Deus falar algo, ou quando Deus, né, na sua palavra, já deixou escrito. Sim. E a minha fé me faz eu ser obediente. Ser um cara que procuro ser fiel pela minha fé, daquilo que Deus diz que é o melhor.